E a Bíblia diz, meus olhos procurarão quem? Que é esta terra para que estejam comigo. E a Bíblia diz, a Deus o que é de Deus. Aí a pessoa diz, eu não sou povo de dar o dízimo. Não, ele é povo, porque ele não crê na palavra de Deus. Que a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior abastança. Deus está dizendo, os 9 valerão mais do que os 10. Se alguma igreja, se algum pastor ele faz algo errado, ele preste conta a Deus. Você não deixe de ser fiel, não. Amém? Então, receba essa consagração. Nós vamos entrar na mensagem de hoje à noite, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. É só o nosso ponto de partida, que nós estamos estudando hoje o chamado de Abraão. Mas cada culto tem uma palavra, uma parte nova. Nós começamos agora com Deuteronômio 28. No culto passado foi Hebreus 2. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Chama-se a repetição da lei ou a lei novamente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O segredo é essa palavra hoje. Você tem que ficar atento ao que Deus está falando na mensagem, na pregação. Você tem que ficar atento ao que Deus fala naquela palavra, porque não é quando falamos mandamentos, pela reformação, vamos dizer, religiosa do país, não são nos 10 mandamentos, claro que eles existem, mas os 2, até os 10 foram resumidos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus, guarda o seu dia, não toma o seu nome em vão, não adora outro Deus, não tem outro Deus que não tem, verdadeiramente não tem, quem ama o próximo não mata, não copia isso que é dele. Então os 10 resumidos em 2. Quando falando mandamento aqui, é tudo aquilo que o seu Deus fala, tudo aquilo que o seu Deus revela, tudo aquilo que ele diz na mensagem. Aí ele diz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje? É o que Deus fala na mensagem, é o que Deus fala na pregação que você tem que ficar atento. Ele diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, vamos ver então, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Não vá para um lugar onde Deus nos está mandando. Isso falamos muito aqui na mensagem. Eu comentei que na década de 80, anos 90, do século passado, final dos anos 80, anos 90, o Brasil teve uma mudança assim. Nós tivemos, por exemplo, começou a ter comida aquilo, e muita gente botou restaurante aquilo, e muita gente deixou lá a la carte, o restaurante normal, né, a comida normal, e foi para aquilo, e muitos se deram mal. Por quê? Porque outros fizeram. Não, nós que somos filhos de Deus, a Bíblia diz, nós somos dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Então nós não podemos tomar uma decisão porque o outro está sendo bem sucedido ou porque o outro está... Não, nós temos que ser dirigidos por Deus. O outro era pizzaria. Eu até contei quando eu era garoto, eu não lembro de onde eu morava, eu nasci num bairro chamado Cascadura e fui criado depois em Guadalupe, rapazinho, um menino ainda, eu fui para Guadalupe. E eu não lembro de ter pizzaria perto. Depois, quantas pizzarias tem hoje? Delivery, vem à vontade de entrega, né? Tudo isso, quer dizer, foi aparecendo. Quantos filhos de Deus embarcaram também, talvez, numa aventura que Deus não estava chamando. Então, nós que somos filhos de Deus, nós temos que ficar atentos, porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Não vá para um lugar onde Deus não está te mandando. E ele disse, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A obediência traz a bênção. A obediência faz você ser grande. O Senhor vai engrandecer aquele que é obediente.
Mas, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o gigante Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses, Davi deve ter dado uma risada dentro dele. Sim, perdeu a batalha, porque eu tenho a bênção de Abraão comigo. Ele me amaldiçoou, ele já está amaldiçoado, e é verdade. Por isso que nunca se levante contra uma pessoa que tem a bênção de Deus, mas tem que correr. E ele diz, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Opa, obedeceu, cumpriu o que Deus mandou. Porém, todavia, contudo, ele fez algo mais. Por quê? E foi Ló com ele. Isso fazia parte do mandamento. Deus mandou ele levar o Ló. Deus deu essa direção, somos nós, que às vezes estamos fazendo algo que Deus não mandou, nós estamos acrescentando algo que Deus não mandou, então Deus não tem compromisso, Deus tem compromisso com a sua palavra. O Abraão tomou uma decisão, talvez por compaixão, talvez por desejo próprio, ele levou o Ló com ele. E se você olhar, o Ló tem trabalho, tem muito trabalho. Mas antes de chegar no Ló, chega no versículo 10. Versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e servas, guarde isso no coração, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Lembra? Eu vou amaldiçoar quem? Já amaldiçoou. Imagine, se eu tomar a mulher do homem, a pessoa é amaldiçoada. A pessoa que toma a mulher de um homem, ele não está amaldiçoando aquele homem? A pessoa que tira a mulher o marido de uma mulher, não está amaldiçoando aquela mulher? Então a pessoa que amaldiçoa é amaldiçoada. Cuidado, isso é profundo. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. O Abrão desceu ao Egito, mas Deus mandou? Às vezes nós passamos uma fome ou um momento difícil na nossa vida e nós tomamos uma decisão que Deus não mandou. E nós podemos ter prejuízo. O Abraão aparentemente foi muito abençoado, recebeu servos, servas, recebeu gado, recebeu ouro, recebeu prata. Mas se você for lá na frente, não vou chegar lá, no capítulo 16, quando a Sara, sentindo que o tempo tinha passado e ela não engravidava, ela pega uma serva, o quê? Quem lembra? A nacionalidade dela, egípcia. E deu-a por mulher a Abrão, que deu um grande trabalho, porque houve discórdia, houve contento. Então, às vezes, quando nós saímos da presença de Deus, do plano de Deus, nós podemos colher essas tempestades. E foi uma luta muito grande, a Agar, porque quando ela engravidou, imagine que a Sara ofereceu esta serva para ser mulher de Abrão, seu marido, como se fosse uma mãe de aluguel hoje. Não era uma amante, não, porque naquela época a ciência não era a ciência de hoje. Ela não conseguia engravidar, isso fazia parte da cultura deles, era uma coisa comum entre eles. Olha, eu não estou tendo filho, o tempo está passando, eu envelheci, você também envelheceu, então pega Agar e tenha um filho, tenha filho com ela, nós vamos ter descendência. E ele aceitou. A moça engravidou, a Sara engravidou, mas quando ela engravidou, ela começou a desdenhar, debochar da sua patroa, da mulher de Abrão, a Sarai. E aí criou contenda, discórdia entre eles, o negócio foi sério. O Abrão provou por causa disso um silêncio de 13 anos de vinho
menino. 13 anos que ele não ouviu a voz de Deus, durante 13 anos Deus não fez nada na vida dele. Tudo por quê? Porque ele fez algo que Deus não mandou. Desceu o Egito sem a direção de Deus, como nós. Tomamos algumas decisões na vida sem a direção de Deus e pagamos um alto preço. Mas o nosso estudo maior é o Ló, capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo quanto tinha, e com ele Ló. Você nota que sempre aqui o autor deixa para nós a palavra de Deus que o Ló era uma coisa separada, sempre era separado. E Abrão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus sabia que isso ia acontecer, então Deus não mandou ele levar. É como nós, às vezes, queremos ajudar o Senhor. Você conhece uma história bíblica de um homem que a tenda estavam levando a arca do Senhor de uma maneira errada, levaram numa carroça, era um carro novo, quer dizer, era um carro, naquela época era uma coisa luxuosa, fizeram um carro novo, colocaram a tenda. A Bíblia não ensinava isso. A Bíblia ensinava que eles tinham que pegar só os levitas, que eles tinham como se fosse uma vara, um pau, botavam de um lado do outro, com argola, para eles nem tocarem. Aí já havia a arca, já era feita com aquilo, com o suporte, os 4 suportes, para que passasse ali a vara e eles nem tocassem na arca. Mas eles quiseram fazer uma coisa bonita. E um homem chamado Uzá, quando o boi foi para lá, para cá, a carroça foi para cá, a arca ia cair, ele colocou a mão e a Bíblia diz que ele caiu fulminado. E o rei, que era o Davi, ficou muito triste. Mas por que isso? Porque ele foi ajudar. Amigo, não tente fazer aquilo que Deus não mandou. Às vezes a pessoa acaba fazendo o que Deus não mandou e tem um grande prejuízo. Nós temos que ficar atentos à palavra de Deus. O Abrão levou, olha, o Ló, Deus não falou nada para levar o Ló, mas eu vou levar ele comigo. Foi criado por mim, filho do meu irmão. Eu não vou deixar jovens, vamos comigo, que eu vou crescer e você vai crescer comigo. Deus não é mau, Deus sabia que os dois juntos não poderiam ficar. Então é isso que não tem que usar, ser mais santo do que Deus, ter mais compaixão do que Deus. É o rei Saul, pisava na bola, fazia tudo que era errado, e o Samuel estava lá, Deus, tem misericórdia dele. Um dia Deus deu uma bronca no Samuel, você conhece a passagem bíblica? Leia depois, 1 Samuel 16, versículo 1. Ele disse, ô Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Eu rejeitei, porque você vai ter, você quer ser mais santo do que eu? Eu sei que eu estou fazendo, às vezes Deus está disciplinando uma pessoa e nós não entendemos. Deixa Deus agir. Então ele levou o Ló com ele, não era plano de Deus, agora estavam grandes. E o que aconteceu? Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos, nada de discórdia, nada de contenda, somos parentes, somos amigos, somos irmãos, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas, na cidade das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodomas e grandes pecadores contra o Senhor. Esse homem Ló comete um erro que muitos cometem, um jovem que quer casar. Ela é da igreja, pastor Jaime, é uma moça bonita, eu estou gostando e vai ser minha esposa. Ora, Deus queria. Peça a direção de Deus. Não, pastor, aquele rapaz, ele é a pessoa que eu queria, que eu pedi para Deus. Ora, a Bíblia diz, nem todos que estão em Israel são israelitas. E
ver a pessoa, porque o homem não vê o que Deus vê, Deus olha para o coração. O homem só vê o que está diante dos seus olhos. O Ló, quando olhou a Campina do Jordão, que terra bonita! E amou suas terras até Sodoma, Sodoma uma cidade comercial, onde ele podia vender o seu gado. E ele disse, é aqui. Meu tio, o senhor está mandando escolher? Tudo bem, então vou escolher esse aqui que é o melhor. Não, tio, por favor, ore ao seu Deus, peça a direção, o senhor é que tem a bênção, ou eu dou uma bronca nos meus pastores para eles se endireitarem, ou então, meu tio, o senhor peça a Deus para ele dar a direção. Não, ele escolheu o melhor, quer dizer, achando que era um esperto, perdeu. Porque aquela cidade já estava corrompida, aquela cidade já estava condenada. Mas o Abrão, olha o que aconteceu com ele. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Se você ficar lendo tudo aqui, você vai ver o quê? Deus não fala mais com Abrão. Deus chamou o Abrão. Isso aqui são coisas que estão na Bíblia que nós temos que notar. Deus chamou o Abrão, falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei isso, farei aquilo, farei... Depois Deus não falou mais com ele. Deus só falou com ele quando, diz aqui, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Tem muita gente que Deus não fala mais com ele. Até que ele toma uma decisão, até que alguma coisa... E às vezes você vai perder, parece que ele perdeu. Não, com a bênção de Deus é que você é bem sucedido. A Bíblia diz que a bênção do Senhor faz o quê, pessoal? Ela que enriquece e não acrescenta dores. Ele queria, não sei se tinha algum plano, tirar uma vantagem, não vou entrar nesse mérito, mas Deus só falou com ele quando ele se apartou. Quando ele se separou, quer dizer, que ele voltou para o plano original de Deus. Quando ele voltou para o plano, aí Deus pôde falar com ele. Deus pôde então se revelar para aquele homem novamente. E Deus falou para ele assim, levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que deste dei te dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou suas tendas e veio e habitou nos cavaleiros de Mamre, o amorreu junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Canta, Deus está com ele. Aparentemente você toma até prejuízo, seja na sociedade. Pastor, mas eu vou perder. Se você ficar com a bênção de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai lhe dar a direção, aí que Deus vai lhe dar a direção. Agora ele estava com a bênção de Deus. E o Ló estava habitando lá, numa boa. Campinas do Jordão, sua terra ia até Sodoma, uma cidade comercial, estava numa boa, que nada. No capítulo 14, há uma guerra, naquela região. E aquela região, aquela cidade foi vencida. Capítulo 14, versículo 11. Diz o capítulo 14, versículo 11, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e todo o seu mantimento, e foram-se, e também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. De uma hora para outra ele perdeu tudo, o inimigo vem roubar, matar e destruir. Entrou, tomou tudo. Olha aí que é o homem sem a bênção de Deus. Olha com quem ele estava aliado, o Abrão, com alguém que estava sem a bênção. Aí entrou ali, mas o Abrão mostra para nós o caráter de uma pessoa de Deus. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavaleiros de Mamre, o amorreus, o Goianer, e eles eram confederados, quer dizer, aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Mostrou que não tinha revanchismo. Esse é o problema dele. Ele perdeu, viu? Devia dar uma bronca dos pastores, não aceitou, saiu do meu lado, ele que escolheu, mandei ele escolher, ele que escolheu, ele que se vire agora. Não. Mostra misericórdia. É como o pai, irmão. Tem pai que às vezes o filho sai de casa para morar sozinho, para fazer uma aventura, ou até para ficar na bagunça, e depois se dá mal, quer voltar para casa. Não, aqui não. Ele que escolheu o destino dele, não faça isso.
Faça como aquele pai que, quando o filho gastador, esbanjador, voltou para casa, ele abraçou o filho, deu um beijo. E esse não era nem filho, mas era como se fosse um filho. Mas tratou bem dele, lutou por ele, preparou os homens nascidos na sua casa, pessoas treinadas por ele, expôs a vida de 318 homens, tudo para quê? Por causa do sobrinho dele. E lutou. E diz aí, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou também a trazer Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Que bonito, irmão. Homem de Deus não tem direito de vingança, não tem ressentimento. Não. A pessoa está precisando de você hoje, ajude aquela pessoa que um dia até lhe deu um prejuízo, que um dia até lhe prejudicou. Mostra que você é de Deus, e ele foi de Deus, o Abraão. Mostrou que não tinha ressentimento, não tinha ódio, não tinha rancor, nada. E se não dá para chegar mais, mas no capítulo 18, você vai ver que aparece para o Abraão um anjo e avisa ao Abraão que a terra de Sodoma seria destruída. E o Abraão se mostra como intercessor de Deus, mas se tiver 50 justos naquela cidade, nem se tiver 50 justos, eu não vou destruir aquela cidade por causa do amor daquelas almas. Senhor, desculpa se eu estou sendo ousado, se tiver 40, não for 40, o Senhor, mais uma vez, 30, não vou escrever pelos 30, e se tiver 20? Também não. E pelos 10? Também não. E ele parou. E alguém diz, até o missionário conta, se ele tivesse falado, Senhor, se não tiver um justo sequer, mas por amor do teu nome. E às vezes nós temos que apelar para esse lado. Né? Às vezes nós estamos tão cheios de falhas, você está até cansado de pedir perdão para Deus, e você diz, Deus, por amor do teu nome, me perdoa. Por amor do teu nome. Oh, me perdoa. E ele então intercedeu aqui pelo Abraão e conseguiu a vitória. No finalzinho do capítulo 18, não dá para ler tudo, não? Entenda? Isso. Em versículo 31, tá? Ele disse, eis agora me atrevi a falar ao Senhor, e porventura se achar-lhe 20, disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse, mas ora, não se ire o Senhor ainda, só mais esta vez. Fala, se porventura se achar-lhe ali 10, e disse, não o destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou seu lugar. Aquilo que eu falei, se ele tivesse insistido, não teria nem destruído a cidade. Aí no capítulo 19, não dá para ler para você nesse culto, não dá, o Abraão então vai ver o que acontece, porque o anjo de Deus foi na casa do Ló, o Ló colocou os homens para casa, a cidade era tão perversa que os homens daquela cidade cercaram a casa do Ló e queriam tomar aqueles homens para ter relação com eles, que eles eram malignos. Por isso, quando você fala da prostituição de hoje, que falou fulano é sodomita, sodomita era isso, era homem, mulher, era uma coisa horrível mesmo. E ele então, os anjos de Deus cegaram aquelas pessoas que não alcançaram a casa do Ló. Ô Ló, pega o que você tem, quem é seu parente, quem é seu, vai embora. Os genros, quando o Ló falou, pessoal, vamos sair daqui que vai cair fogo dos céus. Ô velho, você está zombando a gente? Leia o capítulo 19 que você verá isso. Os genros, namorados das filhas de Ló, sai daqui, velho, para com isso. Ou então, vamos embora, esposa, vamos embora, filhas. E foram. A mulher, no meio do caminho, olhou para trás, ficou uma estátua de sal. As duas filhas escaparam com o pai e falaram uma para a outra, olha, nós só temos o pai agora. Não há homem nessa cidade para nos dar descendência. Então vamos embriagar o pai, vamos ter um filho. E tiveram. Primeiro foi a mais velha e depois foi a mais nova. E elas tiveram 2 filhos. Desses 2 filhos nasceram 2 nações, os Moabitas e os Amonitas. E eles foram uma praga para Israel. Olha só o que é. Tudo lá do início, do capítulo 12, quando ele leva o Ló com ele. Olha como é que deu trabalho. Essa nação Moab e essa nação Amonita, Amon, deram trabalho até o fim da existência deles para Israel. Tudo por quê? Porque o Abraão deu um passo que Deus não mandou. Então vamos voltar no capítulo 12, pessoal. Você quer vencer? Então está aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló
com ele. Não acrescente nada à palavra de Deus. Fique na palavra de Deus. Deus diz para você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. No Apocalipse diz para você não acrescentar nada. Cuidado. Fique atento ao que Deus está falando, o que Deus tem falado com você, para você andar dentro da palavra de Deus e você será bem sucedido. Amém? Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, eu vibro com a tua palavra. São detalhes, ó Deus, que nós deixamos passar. O Senhor não falou com Abrão enquanto Ló estava do lado dele, Pai. E Jesus, ele era teu amigo. E Jesus, ele era teu servo. Era um homem temente a ti. E quantas vezes um homem temente a ti, uma mulher temente a ti, uma pessoa, Deus, que faz o que o Senhor manda, mas não está, meu Deus, ouvindo mais a tua voz. E está passando por apuros, porque está talvez fazendo algo que o Senhor não mandou. Está se aliando com alguém que o Senhor não mandou se aliar. Perdoa-nos, Pai. Jesus, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter na tua palavra. Não nos deixe cair na tentação de fazer algo que está fora da tua palavra. A tua palavra é o nosso limite, Deus. Pai, aqui tem pessoas que o Senhor falou de uma maneira especial. Que essa pessoa entende, Pai. Tem casos que não dá mais para consertar, Deus. O marido que casou, Deus, com a mulher que hoje dá trabalho. Ele não pode separar. Hoje ele tem que santificar a mulher dele. Deus, mulher casou com um homem, se eu casei errada também. Deus, hoje não dá para separar, tem que santificar. Mas tem caso que a pessoa, meu Deus, que não é o casamento, fiz questão de orar para ninguém ter uma interpretação errada. Mas tem caso que a pessoa terá que tomar decisão. Deus, de se separar de algo que o Senhor não mandou a pessoa fazer, para ela ter a tua bênção, Deus. Jesus, muito obrigado. Estamos aqui, Deus, com centenas de pessoas. Tem pessoas, ó Deus, pela TV, pela rádio, pela internet, que estão orando e estão dizendo: Deus, eu vou viver a tua palavra. Eu peço a tua bênção, Deus. Alcance essa pessoa, Deus. Ajude essa pessoa a se levantar. Ajude essa pessoa a recuperar a autoestima, a recuperar a alegria, a recuperar a vontade de viver, ó Deus. Isso mesmo. O Senhor é contigo para endireitar o caminho todo. O Senhor é contigo para endireitar o que está errado. Creia que Ele é misericordioso e está pronto para consertar o que está errado, para colocar a casa em ordem. Creia nele. Pai, muito obrigado. Muita gente está carregando Ló, Deus. Mas Deus, hoje o Senhor falou de uma maneira especial. Meu irmão, creia na misericórdia de Deus. Creia, Ele não está apontando o dedo para você. Ele está estendendo a mão para você. E Ele está te abençoando de uma maneira especial. Receba essa bênção de misericórdia. A bênção do Senhor está contigo. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Na sua fé, a sua família será bendita, e creia. Em outras famílias também. Porque Abraão não resgatou só o Ló. A mulher de Ló, a filha de Ló, resgatou as mulheres e o povo. Deus vai te usar muito, se prepare para isso. Levante suas mãos e diga: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Amém. Glória a Deus. Deus vai te abençoar, pode ter certeza disso.